Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Convido nesta noite a todos, amigos, irmãos, para a meditação da Palavra de Deus. Vamos aqui nesta noite aprender um pouco destas maravilhas da nossa vida, guiada aqui por Sua Palavra pelo Espírito Santo. Quero, com alegria, entregar para todos os corações que nessa noite possa entrar em comunhão com esta palavra no nome de Jesus. Livro de Gênesis, no capítulo 6, onde dá-nos um tema: a malignidade humana e o juízo. Aí é o início aleluia, desta leitura. E vamos aqui para a gente compreender a palavra de Deus no início da humanidade, que, aleluia, desde o início que o homem tem se apossado desta força maligna. Foi no início, da origem da raça humana, a origem do pecado e da morte, e o juízo e o castigo divino. No capítulo 6, nós vamos nessa noite meditar sobre esse juízo, que é o juízo e o castigo do, aleluia, dilúvio. Que possamos entender a palavra de Deus. Cerca de 2000 anos, foi 4004 a 200 a 2090. Então, 2000 anos depois da humanidade, veio o dilúvio, e nós vamos meditar na palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos ler a glória de Deus, um pouquinho aí, nós vamos começar. Glória a Deus. Perdão também. Glória a Deus. E liga aqui quando eu quero falar. Glória a Deus. Irmão, nós vamos meditar um pouco hoje em Gênesis, capítulo 6. Nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre a malignidade humana e o juízo. Irmão, nós estamos num tempo que nós podemos ver a ação, do inimigo. E aqui foi no início que Deus criou a humanidade. Então nós vamos ler aqui capítulo 6 de Gênesis até o versículo 8, para nós meditar, porque aqui, irmão, é onde Deus vê no coração do homem o pecado, a iniquidade, a malignidade, e Ele entra com a providência para eliminar a maldade, eliminar a malignidade, na época lá que a nação estava ali na terra, e Deus sempre levanta o ser humano ali com o poder da santidade para repreender a maldade. O versículo 6 diz assim:
o capítulo 6. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens era atraente e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, porquanto ele não viverá além dos 120 anos. Ora, aquela época, também, em algum tempo depois, havia filhos na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, e esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes, aleluia, e famoso. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas era sempre somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Aleluia. Arrependo-me de ter havê-lo feito. Contudo, Noé, o Senhor, lhe mostrou uma graça e misericórdia. Esperando Deus, nosso Pai, muito obrigado nesta noite, Senhor, pela tua palavra. É uma palavra que vem ao nosso coração para nós aprender a observar quando estamos alegrando o coração de Deus e quando estamos ali levando a tristeza diante do Senhor, porque tu nos criaste, nos deu um espírito, mas que esse espírito tu nos deu, ele caiu ali andando hoje na iniquidade, mas tu, Senhor, levantou pela tua misericórdia uma pessoa que ensinasse a voltar a viver novamente, alegrando o coração de Deus nessa noite. Que o nosso espírito e alma se alegre na tua presença, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmão, é uma palavra para a nossa alma que deveria todo ser humano na face da terra observar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que nos ensina a nós agradar a Deus. Quando nós não agradamos a Deus, faz assim como Deus fez. Aqui, irmão, foi no ano 4004 até 2090 antes de Cristo. Olha aí, tanto de anos que faltava para Cristo chegar, e cumprir toda a palavra. Mas aqui é bem pertinho das primeiras
ser humano, e mostrando aqui Deus na sua palavra, que Deus não aceita nenhum tipo de iniquidade, porque Deus é santo e nós somos feitura dele. Ele nos criou, mas Deus nos criou não foi para nós servir o pecado, não servir a malignidade, não. Deus criou o homem porque ele tinha um propósito e tem de ter um homem feliz, um homem abençoado, família feliz, família abençoada. Aí, irmão, essa mensagem ela vai mostrando que todo ser humano que ele é atraído pelo pecado, que ele é atraído pela mentira, iniquidade, ele desagrada a Deus. Mas Deus, ele não deixa o homem se perder sem antes não avisar. Aqui está falando do juízo. Por que veio o juízo exatamente do dilúvio? O juízo do dilúvio veio por causa do pecado, da malignidade que estava no coração daquela nação. Era um povo que não adorava a Deus, era um povo que tinha a forma de libertinagem, fazendo o que queria. A terra estava contaminada e subiu até as narinas de Deus o pecado, a malignidade daquela nação. Então, por motivo da maldade humana, né, de Deus, ele quem fez o ser humano, e o ser humano não era para morrer, o ser humano ia viver eternamente no paraíso, tendo família, os filhos nasciam na santidade, todos os dias o Senhor ia visitar. Por que Deus não visita hoje o coração humano de uma forma abertamente assim, para todos sentir? Porque o mal tomou posse, a malignidade tomou posse do ser humano, e Deus, ele é um Deus santo, e ele não pode, irmão, se aproximar do ser humano, porque o ser humano é destruído. Então Deus, ele levantou sempre um líder, sempre ele colocou um líder. Então nós vemos que a humanidade começou a se multiplicar. Aí o irmão está vendo que quando nós temos, né, irmão, um filho, a gente tem um controle melhor, uma ordenança melhor. Quando vai chegando mais um, mais outro, mais outro, mais outro, e quando a fé tem uma quantidade que muitas vezes sai do nosso controle. Porque quando é uma mente, você controla, mas quando é dois, você já fica ali olhando para um lado, para o outro, e quando chega a ter vários, você já fica como pai e mãe preocupado, porque sempre tem um que é mais destacado, né? Um que dá mais ali preocupação, como a forma de Isaac e Jacó, né? Quando Jacó nasceu e Saul, Isaac, irmão, ele já ficou preocupado, porque o amor dele por Jacó e pelo Esaú era igual, mas nós vemos que o mal estava no coração de quem? Estava no coração de Esaú. Então nós vemos que Deus,
ele não está alegre, porque a humanidade ela começou a se multiplicar, ela começou a crescer, e naquele momento ali, irmão, tinha mulheres e tinha homens, já estava ali o pecado. Então, quando ele diz aqui que os filhos, né, que aquelas filhas, aquelas mulheres que eram muito famosas, bonitas, e os homens, eles não tinham ali um controle espiritual, era o seu desejo. Quando eles viram as mulheres, eles entraram naquele sistema de desobediência aos próprios pais. Eles escolhiam para eles quem eles gostassem, e era como hoje nós vemos que quando o homem ele gosta de uma mulher, ele vai pela a forma física, ele não olha quem é aquela pessoa, se está servindo a Deus, se está servindo ao mundo. Quando ele e ela se casar, vai ter ali, irmão, uma diferença, porque um segue um caminho e o outro segue outro caminho, ou seja, um tema a Deus e o outro não tema a Deus. Aí nós vemos que vai ter desavença, divergência, problema, luta ali, morte, separação. Por quê? Porque a humanidade ela faz o que ela quer depois que pecou. Eles têm essa forma de desprezar Deus. Aí nós vemos que na época Deus viu que a humanidade estava muito, já era uma forma de uma população grande, mas ele viu o pecado ali e fedia nas narinas de Deus. E Deus, ele sempre vai castigar, sempre ele vai castigar aquele que toma o caminho do erro, o caminho do pecado, o caminho da perversidade. Por quê, irmão? Porque o caminho do mal é o próprio maligno, o caminho do bem é o próprio Deus. Então por isso que a Bíblia fala em dois caminhos. Aquele que segue a Deus, ele é diferenciado, é uma pessoa pacata, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que dá ouvido exatamente à voz de Deus. E aquele que segue o mal, que é uma descendência de Caim, ele é uma pessoa que não teme a Deus. O desejo dele sempre é levar a morte para aqueles que servem a Deus, porque ele quer o mundo da maldade só, eles querem viver sozinhos, eles são maus. Então veja que Deus, ele olhou e ali ele viu Noé. Noé andou com Deus. Noé, ele foi o primeiro homem a ser levantado para levar uma palavra de arrependimento. Ele foi o homem que achou graça aos olhos de Deus. Aí nós vemos que a palavra de Deus já vem mostrando que a humanidade vem sofrendo, né, irmão, desde o início, desde o começo, que o próprio anjo que caiu do céu, que foi expulso, ele na terra faz essa forma de pecado entrar no corpo humano. Então nós vemos que nasceram muitas mulheres, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Nós vemos que não é do agrado de Deus. Quando Deus fez o homem, ele fez uma mulher, e Deus botou ali uma ordem, né, na santidade, estava na santidade. É por isso que nós vemos hoje, né, na igreja, né, você vê tanta
mulher, ou quando é mulher o homem, né? Se maldizendo, se arrependendo, dizendo: eu não suporto mais fulano, eu não suporto mais viver essa vida. Essa família está já partindo para quê, irmão? Para divisão, para separação. Mas por quê? Porque muitas vezes nós, né, encher nossos olhos, nossa vontade, e a gente escolhe. E às vezes até o pai da gente diz assim: meu filho, aquela pessoa lá, aquela mulher não é para você. Por quê? Olha como é que é a família dela. Ela estão tudo no mundo das trevas, estão envolvidos ali com a prostituição, e essa pessoa, ela não vai te respeitar. Não, mas eu amo, eu gosto. Não é verdade, irmão? Era assim que estava acontecendo. Eles escolhiam a mulher que preenchia o prazer dele, o gosto deles, e a iniquidade ia se estendendo, porque os filhos daquele casal ia nascer rebelde, ia nascer para servir ao mundo. Aí nós vemos que Deus ia colocar um freio, porque Deus sempre coloca, irmão, um freio em qualquer ser humano que ultrapassar os limites. Deus, ele tira do corpo daquela pessoa o próprio espírito daquela pessoa. Então vamos entender aqui. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal. Aí você vai entender que ele vai dizer assim: o espírito que dei não permanecerá nele. Se o espírito que Deus deu não permanecer no homem, significa o quê? Que acabou aquele homem, acabou aquela mulher, acabou aquele ser humano. Porque quando Deus tirar o espírito do homem, o homem fica exatamente um pó. É no sistema dele morrer. Por quê? Porque o mal é tão grande que Deus tira o espírito que ele deu, para que aquela alma, aquele espírito não prossegue, né, não vai prosseguir contaminando outros, destruindo outros, matando outros. Então o que Deus diz? O espírito que eu lhe dei não permanecerá nele para sempre. Essa pessoa está sendo agora aqui castigada, né, aleluia, pela forma de pecado que ele cometeu. Ele vai perder a vida, ele vai sair da terra, ele vai sair do meio da humanidade. Preste bem atenção, o que Deus disse: o espírito que eu lhe dei não permanecerá nele para sempre, porquanto ele não viverá além dos 120 anos. Aqui, meus amados irmãos, é para nós entender que Deus está colocando um limite para aquele ser humano não se aprofundar no pecado, na iniquidade. Por isso que nós vemos hoje tanto jovem morrendo, tanto ser humano sendo tirado da terra. Por quê? Porque Deus não vai permitir que essa pessoa continue destruindo, continue no mal, continue levando a outros corações o erro, a maldade, a perversidade. Aí Deus disse que dava somente 120 anos. Olha aí, irmão, hoje não tem, a redução está no nosso tempo hoje, né? Porque uma pessoa com 120 anos hoje, a gente encontrar é difícil, né? Encontrar um ser humano. Mas por que foi reduzido a idade do homem? Por que foi reduzido? Por causa do pecado, por causa da iniquidade. Por que morre jovem tão novinho? Porque o coração dele está enxertado malignamente. Então Deus,
ele envia sempre uma correção, sempre um castigo. Aqui nós estamos falando da forma do juízo. Essas pessoas entram em juízo porque Deus envia para eles o juízo. Deus tira eles da terra, Deus elimina ele, tira aquele espírito daquele corpo, e aquela pessoa volta para o pó, e o espírito ele vai diante para guardar o seu julgamento. Aí o que a Bíblia está dizendo para nós? O espírito que ele tem não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos. Ora, aquela época, e também algum tempo depois, havia Néfris na terra, que era gigante, que era os filhos dos homens guerreiros, eram homens que ali tinha na terra se gerado, pessoas com muitas perversidades, e os anjos caídos, como nós encontramos aqui nesse livro da palavra de Deus, em Jó, capítulo 1, verso 6, 2 e 1, nós vamos ler aqui, irmão, para nós entender os teólogos, os homens que estudaram a palavra de Deus, porque para nós ter hoje uma interpretação dessa, bem no nosso linguajar de hoje, porque teve homens estudiosos, homens que tiveram um grande prazer de interpretar a palavra de Deus. Deus colocou no coração deles para que eles interpretassem, chegassem até a nossa presença, para ver se nós aceita a sair da malignidade, se nós aceita a viver como Deus quer, ou então nós somos tirados da face da terra. Os primistas, chamados estudiosos e espiedosos de todos os tempos, se dividiram em cerca de milhares de definição. Para o que, irmão? Para a expressão filho de Deus e filho do homem. No original hebraico, nesse contexto, a mais antiga definição que eles vão definir é como filho de Deus, que era anjos decaídos, como no texto, no contexto do livro de Jó. Se nós for ler no livro de Jó, nós vamos ver aqui uma operação. Vou até lá para ver Jó, capítulo 1, que fala desses anjos. Nós vamos entender aqui que, aleluia, como é bom a gente estudar a palavra de Deus, irmão, porque a palavra de Deus ela vai passando um despertamento para nós. Então nós vemos que a humanidade está ali pecando, está ali nascendo e cada vez mais sendo destruído. Olha o livro de Jó aqui no verso 6 versículo, vai falar nesse anjo, irmão, que é anjo caído. Diz assim o versículo: um certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus. Olha aí, irmão, onde é que está dando o título desses anjos que era filho de Deus? Os anjos, filho de Deus, e vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou também junto com eles. Aí nós vemos que tem uma classe de anjos caídos, que é eles que hoje estão aí, irmão, usando a humanidade. Naquele tempo ele já estava no coração daqueles homens, operando ali o erro, operando ali a maldade, e eles exatamente estavam levando
o ser humano a pecar contra Deus. E Deus é quem pode colocar o freio. Então nós vemos que o anjos, anjo, isto é, os filhos de Deus. Os anjos, eles eram filhos de Deus, mas é o que? Filhos, anjos caídos, anjos que foram rebeldes, foram expulsos. E esses anjos, irmão, eles não foram mortos, eles ainda estão presos, eles ainda estão em abismo, mas eles, que a Bíblia relata que eles usam o corpo humano. Para quê? Para pecar, para destruir exatamente o ser humano. Então, o pecado foi enxertado lá no jardim do Éden, foi enxertado por meio de quem? Da serpente. Não foi ela que, foi ele ali que falou com Adão, com a Eva, e colocou, e depois que ela enxertou, não nasceu Caim. Então, toda a descendência de Caim, irmão, ela é uma semente maligna. E os anjos que caíram, é exatamente o caminho que eles vão andar. É o caminho de Caim, é o caminho da maldade, é o caminho da perversidade, é o caminho exatamente que vai usar o ser humano para botar um contra o outro, contra Deus. E aqui nesse versículo, nós vemos que esses anjos já estavam ali, o anjo da malignidade, o anjo da maldade, o anjo da perversidade, já estava enxertado no ser humano. E o ser humano estava o que fazendo? Ele estava ali desobedecendo a Deus. E Deus, o que fez? Eu exatamente enviarei um castigo. Primeiro Deus disse que eles não iam passar de 120 anos. Por que ele não ia passar de 120 anos? Porque o povo, eles têm de ter um controle. Exatamente é Deus que controla o perverso. É Deus que controla todo ser humano. Tanto aquele que anda no caminho da justiça, ele vai perseverar. Mas aquele que anda, irmão, no caminho da injustiça, Deus vai dar a ele o freio. Ou seja, aqui, qual era o freio aqui na época, no tempo de Noé? No ano 2000, tá, irmão? No ano 2090, antes de Cristo, já tinha essa humanidade perversa, pecaminosa. Aí Deus disse: eu vou tirar, eu vou acabar com esse ser humano pecaminoso. Por quê? Porque o Espírito que eu dei a ele, o meu Espírito não vai contender, não vai ficar ali sempre, vendo aquela pessoa crescendo no pecado, na iniquidade. Por isso que nós olhamos hoje aqui, irmão, pela palavra de Deus, nós sabemos que Deus bota freio no homem da iniquidade. Aí, observando aqui, eu digo, e essas pessoas que estão aí no nosso tempo de hoje, porque aqui está relatando o tempo antes de Cristo, que teve a humanidade no início, e porque ele já estava igualmente o de hoje, na iniquidade, no pecado, na desobediência. Deus mandou o dilúvio para castigar todo aquele ser humano. Deus mandou a morte na água para exatamente matar todos aqueles que exatamente estavam na iniquidade, no pecado. É chamado de juízo. O juízo do tempo de Noé é porque o pecado estava, o pecado já estava fedendo nas narinas de Deus. Aí Deus, ele disse para Noé: Noé, tu faz uma arca, que é considerado hoje a arca, é considerado o próprio Cristo hoje. Porque quem entrasse na arca era salvo do dilúvio. Quem entrar em Cristo hoje também é salvo, exatamente de quem, irmão? Do fogo eterno, daquele fogo qual está sendo preparado para o castigo do ímpio. As pessoas não temem, não estão com medo, porque eles nunca ouviram, tá, irmão? Exatamente o agir de Deus
no meio da humanidade, quando Ele vai castigar, né? As pessoas não entendem, porque as pessoas veem o mar se levantando, engolindo cidade, destruindo, e eles dizem: olha, é a natureza. Não, irmão, é o agir de Deus ali, tá? Porque a natureza, que é a terra, que é a água, os animais não suportam tanta iniquidade do ser humano, tanta maldade do ser humano. Os animais, eles morrem, os peixes morrem, as aves, a natureza morre, porque o pecado não é para estar no meio da humanidade, que o ser humano não tem controle, né? Como você vê hoje, essas pessoas que estão aí, sendo o rei da cocada preta, né? Mandando e desmandando, tirando a vida de um e de outro. Essas pessoas acham, irmão, que eles são os maiores, porque o coração deles não tema a Deus. Eles acham que pode fazer aquilo que eles estão fazendo e não vão ser castigados. Mas Deus, aqui nesse tempo, Ele castigou não só um bairro, Ele castigou a terra inteira. Por quê? Como eu digo aqui para os irmãos, por que Deus castigou a terra inteira? Porque a malignidade humana, tá, irmão, tinha se multiplicado. A humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade, está vendo, irmão? Por causa da malignidade do ser humano mortal, porque Ele diz que o ser humano nós somos mortal, né, irmão? Mas as pessoas acham que estão no erro. Eles acham o quê? Que eles são imortal, que não morrem. Eles acham que, porque quando o homem está cego no erro, na maldade, ele acha que ele nunca vai ser pego pelo próprio laço dele, pelo próprio veneno dele. Aí quando nós damos fé, irmão, aquela pessoa que era o terror, ele é eliminado da terra, porque Deus diz o quê? Preste bem atenção que Deus diz assim, ó: o Espírito que eu lhe dei, não, olha só, não permanecerá nele para sempre. O espírito daquele homem mau não vai ficar nele para sempre. Aquele espírito está recebendo um freio, está recebendo exatamente uma correção. O juízo de Deus chegou para ele, porque ele está aprofundado na maldade. Então todo ser humano que se aprofunda na maldade, o espírito dele vai deixar o corpo, vai ser tirado. Por quê? Porque ele vai receber, irmão, um castigo do juízo, seja naquele tempo, seja no tempo de hoje. Por isso que quando o homem cresce na maldade, Deus elimina essa maldade, para que exatamente ele não venha viver destruindo todo o tempo. Aí os irmãos, eu estou dando aqui uma palavra que quem vai entender são as pessoas evangélicas que temem a Deus. Por que meu filho morreu? Por que a minha mãe ou meu pai morreu? Por que fulano tão novo se foi? Sabe por que ele vai fazer essa pergunta e ele não vai encontrar resposta? Porque ele não pergunta a Deus, porque ele não vai nas Escrituras. As Escrituras estão dizendo aqui a iniquidade de qualquer ser humano que crescer, que ele for se multiplicando, isso quer dizer que ele vai ser freado. Por isso que nós falamos, irmão, para aquelas pessoas sair do erro, sair do pecado, abandonar a iniquidade. Para quê? Para que ele viva, para que ele tenha a vida eterna.
Você acha que foi para Moisés, foi para Abraão, foi para esses líderes que nem Noé? Você acha que foi fácil? Para eles levar o coração do pecador, o coração de um homem que tem prazer na sua vontade. Irmão, será que é você pregando o evangelho para uma pessoa sedenta por uma mulher, os olhos dele tem que sair da caixa, o dela também? Aí tem aquele encontro, porque o espírito maligno está ali no coração de um, no coração do outro. O espírito maligno está se desmanchando em prazer daquele casal, para eles pecar, para eles destruir. Aí um homem que chega e diz assim: Jesus te ama, deixa isso para lá. Tu acha que é fácil? Só quem pode fazer essa intervenção, sabe quem é, irmão? É o Espírito Santo, é Deus que pode exatamente interferir. Ninguém humano tem essa condição, só Deus pode. Mas você vê que Deus é misericordioso. Você vê, irmão, que Deus, ele levantou Noé, aí disse: Noé, eu vou dar oportunidade para esse povo. É exatamente o que Deus está dando hoje para a humanidade, irmão, porque Jesus, ele é a arca da salvação. Jesus, ele está aí para salvar qualquer tipo de ser humano que pecou, que fez ali coisa errada, mas o arrependimento. Por quê? Porque a iniquidade era tão grande que eles chamaram o juízo para si próprio, o juízo divino. Então, o que foi que Deus disse? Nem Deus, irmão, estava suportando. Imagine nós, como é que nós estamos na terra? Sabe por que nós temos tranquilidade? Porque essa tranquilidade é o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo que vai lá no teu coração e cobre ele com a tua graça. Porque a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que acontece? A sombra do Onipotente descansará. Então nós encontramos descanso. Enquanto nós estamos aqui, Deus dá uma saída. Enquanto nós estamos na terra, Deus dá oportunidade. Essas pessoas morreram sem ter oportunidade de maneira alguma. A palavra veio, a oportunidade veio, a pregação veio, porque Noé disse para ele: vocês parem, vocês, aleluia, vão entrar no juízo, vão morrer todos. Dá para o irmão entender que o evangelho vem sofrendo desde o início, porque aqui era Noé que ia entrar em cena. Noé foi escolhido por Deus, porque Deus sempre levantou um líder para levar uma verdade para que aquele que ouça se arrependa. E hoje não há diferente. Hoje é muitas pessoas aí, irmão, o diabo já não achou, ele não tem como ali combater a palavra, o evangelho está estendido a muitas pessoas. Aí ele levanta dentro do próprio evangelho, ele usa o próprio evangelho para exatamente ele se camuflar. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que o diabo ele vem com sapatinho de lã, porque nós não vamos contender com outro que é evangélico. Nós vamos aceitar até, porque nós vamos receber aquela palavra e dizer: você não pode julgar, você não pode me acusar. Então o diabo está ali, porque tem prazer no pecado, na iniquidade, e fica se defendendo, usando a própria palavra para ver se ele vai contaminando outras pessoas. Mas eu digo, irmão, que diante de Deus não acontece isso aí, porque Deus, quando ele ordena, tem de acontecer. Então a oportunidade, aleluia, para nós é Cristo. Mas aqui Deus, ele estava enviando juízo para aquela nação, e as pessoas diziam assim: por que Deus é malvado, matar todo mundo? Tá, irmão? Porque quem usa essa tese, essa frase, é o próprio diabo.
para tentar, né, ali deixar pessoas com o coração pensativo. Ah, eu não vou acusar, não, irmão. Deus não está preocupado, porque Ele é o dono da vida, Ele é a vida, Ele é quem tira, Ele é quem bota, é Ele que está dizendo que vai eliminar. Se Ele está dizendo que vai tirar o espírito daquele homem, daquela mulher, mas por quem foi que deu o espírito? Foi Ele. Ele naquele momento Ele estava tirando, mas a forma de Deus tirar é uma forma de botar freio no mal, freio na iniquidade, freio na desobediência, freio no pecado, freio exatamente naqueles que estão rebeldes. Aí Deus me revela na sua palavra e me revela claramente pessoas que têm prazer no pecado. Aí sabe o que diz, irmão? O irmão não vai atrás daqueles que se afastam. Olha aí, se Deus ele enviou um barco para as pessoas entrar, e por que eles morreram? Porque não entraram. E o diabo não vai culpar, dizer que Deus fez o homem para matar. Sabe que Deus é justo. E todo pecador é injusto. Você sabe quando é que um homem, um ser humano se torna justiça de Deus, irmão? Justo como a Noé aqui, e os irmãos vão ver que Noé foi ele que mostrou sua graça. Deus olhou e Deus teve graça e misericórdia de Noé. Porque Noé, irmão, andou com Deus, dentro da verdade, dentro da sinceridade. Noé era um homem que acreditava. Noé era a porta da oportunidade. Como hoje tem alguém levando Jesus com sinceridade, com amor, é a porta, mas vai se fechar. Vai chegar um dia que não vai ter mais essa porta aberta, porque vai vir, irmão, o arrebatamento. E quando o arrebatamento vier, não tem mais crente usado assim pelo Espírito Santo, não, irmão. Vai ter a palavra pregada, o nome de Jesus, mas o próprio anticristo ele vai agir imediato, ele vai matar, e aquele que não negar, aquele que for fiel, recebe a vida eterna. Nós não estamos no tempo do juízo da arca, do dilúvio. Nós estamos no tempo da graça, que é Jesus. Se eles forem exatamente buscados pelo juízo, todos nós também, se não aceitar e não entrar em Cristo, nós vamos ser tragados. Nós vamos entrar no juízo final com a condenação. Porque o vosso está aqui, o Espírito que Ele dei, versículo 3, o Espírito que Ele dei, não permanecerá nele para sempre. Será que o ser humano sabe disso, irmão? Eu nunca tinha visto, já tinha lido, mas alguém dizia assim, olha, Deus botou, irmão, Deus tira. Por que Ele está tirando o Espírito? Que Ele botou o Espírito? Porque o homem foi feito do pó. Deus colocou o Espírito dele, tornou alma vivente, mas ele era para adorar o Senhor. Mas no momento que ele pecou, que ele caiu, que ele entrou na iniquidade, ele passou a ser uma pessoa do mal. Aí Deus disse, eu dei o Espírito a ele, eu vou tirar dele. Para quê? Porque ele é chamado de justiça. Deus está fazendo ali, a justiça está enviando o juízo. O ímpio sempre vai ser colhido. Por quê, irmão? Porque é uma fruta estragada. Portanto, ele não viverá
além de 120 anos. Deus nasceu foi 20 anos, né? Porque quando nós chegamos a 80 agora, robustamente, a gente está ainda em pé, mas passado já é entregado para o governo cuidar. Cuida desse daí. O governo já aposenta até com 65, né? Com 65, aquela pessoa ali já é entregue às mãos do Estado, porque aquela pessoa tem que ser amparada pelo Estado, porque o seu tempo já é uma pessoa de idade que não tem mais condição de trabalhar. Mas ainda Deus deixou 120 anos que os homens viviam, 960, 930, 900 anos. Noé, 930 anos. Noé, com 500 anos, ele entrou em ação. O homem era para viver eternamente, mas o pecado reduz a idade de qualquer ser humano. Por isso que a pessoa, quando chega nos 50, o corpo já está pesando 100 quilos, ele já está, aleluia, ali com problema sério. É muita depressão, é muita rejeição. O corpo rejeita a comida, rejeita, depende de remédio. Por quê, irmão? Porque o pecado, ele está acabando, eliminando aquela casa, aquele tempo que Deus deu. Aí Deus disse: o espírito do homem que eu dei, eu vou tirar. Naquela época, também algum tempo depois, havia neve na terra, homens do pecado, homens que era usado por anjos. Era só o corpo humano, mas o espírito era anjos. Nós podemos ver que Judas 6 e 7 vai falar desses anjos, que era os que queria pegar o corpo ali de Moisés. Vamos ler bem pertinho do Apocalipse aqui, versículo 6 e o 7 diz assim. O texto do 5 vai falar da punição eterna dos ímpios, mas aqui no 6 vai dizer o que no versículo 6? Quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais. O que os irmãos entendem? A autoridade que eles tinham e santidade originais. Eram os anjos que viviam no céu sem pecado. Eram os anjos que acompanharam ali Lúcifer. Eles se rebelaram, eles caíram, mas eles não morreram, eles vieram para a terra. E eles buscam ser humano exatamente para usar a matéria humana, o corpo humano, para ali, irmão, plantar exatamente a maldade. É muita gente que estão fazendo mal, mas dentro daquela pessoa tem um espírito maligno agindo naquela área. Enquanto os anjos que não guardaram as suas autoridades e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem mantido em treva, presos com correntes eternas para o quê? O julgamento do grande dia. De maneira semelhante, estes, vamos ver aqui no 7, esse Sodoma, olha aí, esse Sodoma. Por que esse Sodoma? É aqueles ser humano que no tempo de Abraão morreram queimados. Quem estava nele? Esses anjos caídos, os espíritos imundos, que levaram aquela cidade à destruição, à queima do fogo, porque não ia ter mais, irmão,
exatamente a água, porque a água foi no tempo de quem? De Noé. Mas Deus disse que não acabaria mais a terra com água, mas ele ia sim acabar com fogo. E aqui Sodoma e Gomorra era somente um ensaio, que o fogo ia entrar em ação e eliminar o ser humano que cresce na iniquidade, que entrega o seu espírito à iniquidade, que ele não busca Deus, vive na mentira. Aí nós vemos que era Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, entregaram-se à imoralidade. Não é assim que está aí? Se entregaram à imoralidade. Essas pessoas que hoje estão prazerosas na mentira, na iniquidade, na prostituição, tudo aquilo que pertence ao destruidor, essas pessoas, eles vão ao juízo final. Se não se arrependerem, eles vão entrar no juízo, que é exatamente o fogo vai consumir, que é o fogo da condenação, lá aonde ele vai, exatamente dia e noite, como está na Bíblia. Entregaram-se à imoralidade, a todo tipo de depravação sexuais, estando sobre o castigo do fogo eterno. Essa cidade nos serve de quê? Aqui minha diz que serve de exemplo, mas não está servindo, né, irmão, de exemplo para as pessoas. Deus nunca vai tomar ninguém por inocente. Eu não ouvi, irmão, os filhos de Deus, hoje, por meio de Cristo, eles sofrem, mas o sofrimento é para despertar nele um temor, para eles sair da carne e confessar verdadeiramente a Cristo. Porque, irmão, não é, a palavra de Deus aqui mostra que o Evangelho é uma colheita. A palavra está sendo pregada, plantada, mas vai ser colhido a semente. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós estamos vivos, nós temos o direito de nos arrepender. Mas quando nós fechar ali o caixão, não temos mais direito de se arrepender. Ali segue o quê? O juízo final. Olha só, irmão, para nós entender, olhar para essa humanidade e pedir a Deus misericórdia. Senhor, tenha misericórdia do ser humano, porque por detrás dele está lá os espíritos malignos, com a força satânica. E a força do mal, irmão, só tem poder na vida daqueles que dão exatamente o poder a eles. Por que Jesus levantou todos os discípulos e disse: eu darei-vos poder a vocês para curar os enfermos e botar a mão na cabeça ali dos que estão doentes, ser curados e expulsar os demônios. Sabe quem tem poder de curar, irmão? Sabe quem tem poder de expulsar demônio, irmão? É aqueles que têm a autoridade da santidade e vivem a palavra. Se eles não tiverem vivendo a palavra, os demônios viram por enganaço em cima deles. E eles não têm como expulsar demônio. Demônio não é brincadeira. Demônio não brinca com o ser humano. Demônio não quer negócio com o ser humano. Demônio quer destruir o ser humano, porque ele foi julgado, condenado, estão guardados para o juízo final e quer levar muito ser humano que tem oportunidade de se salvar, e ele entra no meio do ser humano e faz o que está fazendo, usando a autoridade, usando o poder, usando o governo, usando os líderes. Eles querem destruir a classe humana, o ser humano que Deus colocou nele, o espírito de vida, o espírito para que ele vivesse. Quem é hoje a vida? É Jesus. Quem é hoje o pão da vida? É Jesus. Quem é hoje o caminho? É Jesus.
aí o sistema de permissão. Aí nós vemos a briga, né, irmão? Por isso que eu venho entender. Sabe por que eu entendo? Porque eu estou vendo quem está operando o erro. Aqui no meio desses daqui, no meio da cidade, São Domingo Morro, o que aconteceu? O anjo respondendo ali, sabe quem? Abraão. Abraão fez 3 perguntas na quantidade de pessoas, e no fim ele disse: Senhor, tem misericórdia, me perdoa o teu servo, mas se tu encontrar 10 justos naquela cidade, tu deixaria a cidade viver? Aí Deus disse: Abraão, se eu encontrar 10 justos dentro daquela cidade, por causa dos 10 justos, eu deixo a cidade viver. E a cidade não viveu, irmão. Só tinha gente ali, irmão, com o coração cheio de maldade. E se ele perguntasse hoje aqui para o Brasil: Senhor, se tivesse aí 1000 justos nesse país, eu deixaria viver? Mas hoje não vai acontecer essa pergunta. Por quê, irmão? Porque nós estamos diante da porta da graça. A oportunidade para nós é nós se arrepender dos nossos pecados e andar dentro do arrependimento direto. Tanta divisão, tanta contenda, tanta coisas malignas da igreja. Aí os irmãos vão pensar o quê? Pastor não presta. O irmão não, irmão, é o demônio que está ali, é os espíritos malignos que estão ali agindo, porque aquela pessoa não valoriza a palavra de Deus. Ele não coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, ele coloca em primeiro lugar a necessidade dele, ele coloca em primeiro lugar a vontade dele, ele coloca em primeiro lugar o título que ele pegou e o título que ele tem para ele ser honrado. E o diabo tem levantado muita forma de cegar a mente humana. Só aqueles que exatamente têm o Espírito Santo, que eles não serão confundidos. Eles sabem no meio de 1000 quem é aquele que serve o Senhor. Eles sabem quem é verdadeiro, porque o Espírito Santo, ele vai se apossar do nosso coração, do nosso intelecto. Ele vai todo dia nos guiar e vai dizer a você: você errou. Aí você tem aquela agonia, aquela coisa ruim, você pega logo ali, se ajoelha: Senhor, me perdoa, eu errei, eu estou. Por que tu faz isso? Porque tu quer exatamente continuar tua comunhão com a paz, com a alegria com Jesus. Porque tu não está aqui para negociar e ficar na terra, porque tu sabe que essa é a última oportunidade humana. O ser humano tem, é por a verdade. Irmão, Deus tem me mostrado a forma da humanidade, como ela está exatamente embriagada, cegamente. Isso é o diabo lutando para cegar o entendimento das pessoas. Mas aqui, nós estamos vivendo aqui, irmão, porque era 2090 ainda, Jesus não tinha chegado. Olha que já passou do tempo que Jesus veio para nós, está com quantos anos? 2025 anos. 2025 anos. Sabe, para chegar o dilúvio, quantos anos era? 2090 anos. Antes de Cristo. Antes de Cristo, 2090, aí veio Jesus. Depois de 2090 anos, chegou Jesus. Porque quando o dilúvio veio, 2 anos que já tinha ser humano, já tinha nações, já tinha muita gente na iniquidade. Começou no calendário hebraico, no grego, no aramaico, teve as mudanças. No ano 4004, aí foi 2 anos para que viesse o dilúvio. Aí veio ali aquela nação todinha. Aí quando foi 2090, aconteceu a contagem para Jesus vir. E Deus já estava punindo, bem pertinho ali.
Deus já estava colocando a punição para aqueles que estavam frustrando Deus. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda movimentação das ideias que provinha da onde, irmão? Das suas entranhas. O que é entranha? Meus irmãos, sabiam o que é entranha? Entranha é o nosso intelecto, lá dentro é nossa alma, nosso pensamento. Tudo que vinha da entranha, de dentro do coração, era perversidade, era maldade. E é hoje, irmão, exatamente quem conhece a Deus, ele sabe que essas pessoas que estão na maldade estão desagradando a Deus. A qualquer momento, irmão, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. A igreja vai ser tirada. O povo de Deus é o povo que vão ser levados, mas vai vir a punição do ímpio, aquele que está na iniquidade. Mesmo que ele morra, ele morreu sem querer entrar na arca da salvação, ele morreu sem aceitar, sem se arrepender. Ele vai para o dia do juízo final, aonde é exatamente a punição daqueles que rejeitaram a vida eterna. Irmão, nós como líder de trazer a palavra, nós temos que ser fiel em pregar ela, porque Deus não vai permitir que alguém maligno leve a palavra, não, porque Jesus disse que demônio não expulsa demônio, porque um reino dividido não subsistirá. Isso quer dizer que o perdido não salva outro, quem salva outro é exatamente o salvo, porque a alegria de um salvo é salvar outro. Mas você vê que o perdido é que nem Judas, nem a vida dele ele salvou, e Judas deu mau testemunho. Judas teve ali no ministério de Jesus, porque ele era um dos 12, ele pecou, ele caiu vendendo Jesus. Quem entrou, irmão, no lugar de Judas foi Matias. Matias foi levantado pelo Espírito Santo e Matias morreu degolado também, irmão, porque todos aqueles que entram no Evangelho da vida, eles são exatamente servos de Deus e inimigos do diabo, do mundo, porque todos, que nem diz Tiago, quem se constitui ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas vão pagar, irmão. Olha, o ser humano vai pagar. Por isso que você observe onde é que está a sua comunhão, a sua vida. Porque Jesus disse que um serve guiando o outro, ambos cairão no buraco. Isso significa, irmão, uma igreja que ensina as pessoas no caminho errado, vai cair todos os dois, porque tanto é o que está ensinando que está certo, não tem entendimento, como aqueles que estão lá. Olha só, irmão, será que você já interpretou isso aí? Será que você não pode dizer, pastor, o senhor tem interpretado esse versículo que diz um segue guiando o outro, tem interpretado? Se o pastor diz, pois interprete para mim aí, me diga, pastor. Você pode botar na prova, irmão. Você pode botar, porque é a tua vida, é o teu espírito, é a tua vida na terra que vai ter valor. Pastor, me explique, por que que aqui está tão errado? Por que que não tem verdade? Por que que o senhor é tão ligado ao mundo? Será que você está ensinando a nós ser amigo do mundo e inimigo de Deus? Quem quer ficar perto de alguém que fala assim, irmão, nosso interesse é o que? Salvação. Se eu estiver pregando o interesse meu próprio, nem siga, irmão. Porque mesmo ser humano, a Bíblia diz que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, e a nossa entranha, o nosso coração, como diz aqui a palavra de Deus, a nossa entranha é exatamente lá dentro, o nosso coração é inimigo, pecado. Por isso que ele diz, arrependei vós. Contudo, o Senhor observou que a
perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas era sempre e somente inclinação para quê, irmão? Para o mal. Olha só, por isso que a Bíblia diz aqui, ó, a Bíblia diz assim, ó, é Paulo que diz: maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Eu vou confiar no homem, agora eu tenho que saber interpretar. É que eu não vou ligar, irmão, a minha fé no homem, eu não vou ligar a minha vida no homem, eu não vou na onda do homem, aquilo que o homem quer, eu vou fazer. Não, isso não quer dizer que eu vá desconfiar de todo mundo. Eu tenho que ver o pensamento, o intelecto, a vontade, o prazer, o caminho que ele anda, a forma que ele é, como é que ele está. Eu tenho que entender aonde ele está mandando eu ir, como é que eu vou. Então eu tenho que entender, maldito é o homem que eu vi no homem na forma de ensinar, porque muitas vezes nós entregamos a nossa vida à condenação por falta de entendimento, se nós não examinarmos. Porque o dilúvio vem, porque o castigo vem, porque a palavra ensina. E por que as pessoas não buscam a salvação? Os homens de Deus, que têm aliança com Deus, eles estão perto de Deus, e a terra inteira vai odiar. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. As pessoas só concordam com a palavra quando se nasce, converte. Quando ele se converte, aí ele muda de atitude, aí ele é guiado, aí é que ele fica uma pessoa, uma nova criatura, aí que ele passa a entender quem é Jesus. Mas enquanto ele se converte, ele é o quê? Seu perseguidor, seu inimigo. Porque a Bíblia diz que os teus verdadeiros inimigos é o da tua própria casa. Isso quer dizer que a nossa casa pode ter um que serve ao Senhor, mas os nossos familiares que não servem o Senhor, estão no mundo, eles são o quê? Nossos inimigos. Porque a nossa vivência é Cristo. Nós somos uma nova criatura. Aí nós vamos entender a palavra de Deus, como ela está aí, irmão. Deus vê o que? A prática do mal. Então o Senhor, olha o que acontece, entristeceu-se. Aí a palavra de Deus diz: não entristecereis o Espírito Santo. Olha aí, irmão, Deus ali fica triste. Por que Deus fica triste? Porque Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele ama, Ele quer salvar. Aí aquele, então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Aí, irmão, quando nós falamos que Deus tem um coração, é um ser, né? Grandioso, coração bondoso. Está lá e tem uma entranha também, porque o Pai e o Filho veio em forma de carne, e o Espírito Santo, um Filho ali guiando, e o poder grandioso estava lá, porque Jesus diz: Ele e o Pai e o Espírito Santo somos um, Ele e o Pai somos um, e o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo é o Filho de Cristo. Aí nós estamos vendo que Ele entristeceu ter feito o ser humano. Se isso aconteceu com Deus, que Ele quis fazer, que a forma de Deus entristecer, de Deus arrepender, é uma forma de mudança. Eu vou mudar exatamente o homem que eu criei, vou mudar o ser humano. Por isso que veio a palavra da mudança, a palavra da restauração, a palavra que renova. Por isso Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, é necessário que tu nasça de novo. Isso aí era mudança. Aí nós vemos que no versículo 7 declarou então o Senhor. Quando declarou,
Isso quer dizer, é uma voz divina, é uma ação divina. Aí o que ele vai dizer? O que o Senhor está falando? Como diz assim: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos. Eita, irmão, nós não estávamos naquele tempo, porque a nossa saída estava onde? Quem interpreta? Em Noé. Se Noé não tivesse entrado na arca, como era que eu então estava também aqui? Porque Noé deu a continuidade do ser humano na terra, e veio nações. Noé teve 3 filhos, Noé tinha uma esposa, Noé tinha aleluia, 3 filhos, cada um tinha esposa, Cã, Jefes e Sem. Esses 3 filhos de Noé, Cã, Jefes e Sem, eram aqueles que iam dar a continuidade. E no meio dos 3 filhos de Noé, tinha um que ele ia exatamente representar, sabe quem, irmão? O filho do pecado, da iniquidade, porque ele foi o primeiro a se levantar contra o pai dele. Foi Cã. Cã recebeu a maldição do próprio pai, que anunciou o pai embriagado cair de nu. Aí ele recebeu, já começou ali, de Cã para cá, e nós estamos vendo a cabeça de Caim no meio da humanidade nascendo de novo. O pecado escapou ali, exatamente da arca, exatamente da água, mas ficou ali enxertado no ser humano que estava dentro da arca, porque ia ter promessa para se cumprir, porque Jesus ia nascer, era ele que ia desfazer toda a obra maligna. Aí ele declarou aqui que ia acabar. Será, irmão, que acreditaram? Não, né? Eles não acreditaram. Eles não acreditaram que Deus ia acabar. Ali no versículo 7, Deus disse: todos os homens. Quando ele fala, ele não diz todo homem, todos homens e aves do céu, répteis. Isso quer dizer, irmão, que ia morrer até os animais. Sabe por quê? Porque os animais, eles têm o oxigênio. Uma água sem oxigênio, nem um peixe vive. Uma árvore sem alimento, nem uma árvore vive. E os irmãos sabem que ninguém consegue passar, se Deus não estiver na vida dele sustentando, 40 dias sem comer. Só Jesus passou 40 dias, 40 noites. Mas quando nós passamos 3 dias sem comer, a doença já tem atacado a humanidade, que não é mais 3 dias, 3 horas. 3 horas você tem que estar comendo, senão você dá um xerelica ali e cai morrendo. Olha como está frágil. O ser humano está com uma fragilidade muito grande para a morte. Olha como a morte está, irmão. O ser humano está cheio da morte, cheio dos filhos da morte, cheio da iniquidade da morte. O ser humano é um pote cheio de morte. Ele está vivendo na morte, está morto, e a vida está ali ao lado. A vida está gritando, a vida está anunciando, a vida está dizendo: eu estou aqui, vem a mim, vocês cansados, oprimidos, sobrecarregados. A vida está ali com a voz zoando, e a voz da vida está zoando em nossos ouvidos. E quem é que dá, aleluia, crédito à nossa pregação, como diz Isaías? Quem dá crédito, quem dá ouvido à nossa pregação? A salvação, irmão, nunca deixou de gritar na terra. Sempre ela teve, irmão,
aberta, abraçando. E nós estamos vendo aqui Deus dizendo que ia eliminar o homem, os animais, né? E todos que estavam ali naquele tempo ali debaixo do céu. Agora por quê? Pela iniquidade. Ele diz: arrependo-me de haver feito. Quer dizer, né, irmão? O nosso arrependimento é porque nós pecamos. E Deus disse que arrepende de ter feito o homem. Porque nós vamos para o versículo 8 para nós terminar. Contudo, aqui a oportunidade. A Noé, o Senhor, Deus, demonstrou sua graça e misericórdia. Aí, nós para aqui e olha, Noé foi agraciado porque Deus disse: eu vou acabar todo homem. E Noé não era homem? Noé não era um ser? Mas só que naquele momento Deus olhou para Noé e Noé era diferente. Noé tinha um coração arrependido. Noé, ele tinha vontade de servir a Deus. Aí que foi que disse o Senhor: demonstro minha misericórdia. Oh glória, exatamente, irmão. Na revelação que eu tive uns tempos aí, de 2020 para cá, eu tive essa revelação que Deus falava no meu coração e dizia, e eu ouvia a sua voz dizendo: peça só misericórdia. Peça para a igreja clamar só por misericórdia. E eu, desesperado ali, começava a clamar, pedir. E eu ouvia bem longe quando eu dizia: igreja, o Senhor está mandando que peça misericórdia, somente a misericórdia. E eu ouvia a voz da igreja, irmão, clamando. E acontecia que Deus dava vitória ali, naquela revelação que eu tive. Isso significa que a misericórdia de Deus nunca cessou, nunca parou. Está aqui em nosso meio. Todo aquele que se voltar para Deus, pedir a sua misericórdia, alcançará. O homem tem de se converter, que nem disse João Batista: arrependei vós, porque é chegado o reino de Deus. Ele disse: raça de víbora, quem ensinou a vós? O que ele está dizendo? Quem foi que ensinou a vocês a se esconder da ira de Deus, ou seja, escapar? Quem foi que disse para vocês que tinham escape? Arrependeis, porque é chegado o barco, o cordeiro, a misericórdia, a porta da salvação, que é Jesus. Então Deus teve graça, demonstrou sua graça e a sua misericórdia. Como foi que Deus mostrou? Como Deus deu essa demonstração? Deus disse: Noé, faz para ti uma arca. Entra tu e teus filhos e a mulher dos teus filhos na arca. E Noé foi na cidade dizer para o povo que iam todos morrer. E eles disseram que Noé era um velho louco. 100 anos. O que é 100 anos? É um século de pregação, é um século de oportunidade. Irmão, é mesmo que nasceu uma criança dessa, ela vai crescendo e estou ensinando, crescendo e estou ensinando. Se ela viver 100 anos, é 100 anos de oportunidade que ele teve ou ela teve. É nós que estamos dentro do século, porque o século é 100 anos. Nós não atravessamos um século, né? Nós vamos no meio dos 80, dos 70, nós vamos chegar aos 90, quando passa, o homem já não está mais nem compreendendo nada. Como nós vemos pessoas de 100 anos,
que é um cérebro, essa pessoa já fica muitas vezes delirando, perdendo o conhecimento. Tá, irmão? Isso é muito sério para nós entender, porque nós temos que valorizar a nossa mocidade, porque mocidade é o tempo do vigor, é o tempo da decisão, é o tempo da nossa forma de entender, de nós compreendemos, tomamos nossas atitudes na hora certa e vamos trabalhar para Jesus, porque nós temos vigor, porque uma pessoa de 100 anos, 80 ou 70, quando acende Jesus, o bichinho ali ou a bichinha, seja aquele casal, só vem para a igreja, senta ali, volta para casa, toma ali aqueles dias que tem para viver, e depois ela parte guardada, salva, porque ela não pode mais pegar uma caixa de som, pegar uma coisa e sair gritando, não pode, porque é divino que ele disse: darei ao homem somente 120 anos, e o homem passa a viver esses dias, né, ali difícil da vida, e quando é bem-aventurado até aquele que tem 90, que tem ali a lucidez de ouvir a palavra e dizer: eu quero Jesus, e ele vai fechar o caixão dele junto com Jesus. Jesus abrirá ali do outro lado, como Jesus disse para aquele que estava na cruz, entrando no caixão, fechando e dando o final dele, e diz: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo. Ele ia exatamente sair da terra naquele dia, naquele momento, mas para ele o arrependimento foi fundamental. Ele aceitou de imediato na hora da morte e entrou. Mas nem todos têm essa forma de entrar na hora da morte, porque muitos morrem de acidente, muitos morrem aí de um jeito, e ele teve tempo, paciência de dizer: Jesus, eu entrego a tua minha vida, enquanto eu estou aqui, me guia e me guarda, me protege e me ilumina. Por quê? Porque a salvação, irmão, ela é para todos, mas nem todos vão ter. O Evangelho, exatamente como diz a palavra, pelo os escolhidos, Deus abreviou os dias. E nós estamos aqui no século 21, pregando a palavra de Deus. Muitos não querem, muitos rejeitam, mas quando nós mentimos, trazendo o mundo para dentro da igreja, é lógico que vai encher, porque o povo está no mundo. O mundo vem para a igreja e eles vêm, porque o mundo não é as aves, não é, o mundo é as pessoas. Quando a gente exatamente está alinhado às pessoas, às ideias das pessoas, à vontade das pessoas lá do mundo, nós estamos desagradando. Mas se nós estiver fazendo a mesma vontade dentro da igreja, mentindo dentro da igreja, dando aposentadoria na igreja, dando alegria na igreja, dando pessoas a oportunidade deles estar no pecado, mas dentro da igreja, isso quer dizer que o mundo está dentro da igreja, mas ainda não se converteram. Aí é que entra: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí, irmão, quem vai pagar ali a culpa? É que Jesus disse que um cego guiando o outro cego vai cair a turma todinha no buraco. Se está mentindo ali, cego espiritual, vai cair dentro da condenação. Por quê? Porque é ele que está levando, e nós temos direito, irmão. Você vai pegar um carro aí, um Uber, você não pede a identificação do motorista? Quem é o motorista? E qual é o carro? De onde é que ele vem? Como é que ele está? Por quê? Porque você tem que ter identificação, e ele vai identificar também você. Então é um direito de nós estar na igreja, e a nossa identificação é o pastor. Pastor, que tu está dando, está dentro da Bíblia? Pô, me mostra aí. Leia a Bíblia. Não, pastor, leia a Bíblia, eu leio, mas quem está explicando é você, não é você que está ensinando. E se eu tenho dúvida, eu tiro a dúvida das pessoas. Não tinha dúvida,
Jesus assentou tudinho e perguntou para ele: vocês sabem quem eu sou? Só para ver se eles sabiam mesmo. Um dizia assim: tu és João Batista ressuscitado, tu é um pastor aí, tu é A, tu é B. Aí Pedro se levantou ali quando Jesus disse: tu Pedro. Aí Pedro disse assim: tu é o filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: muito bem, Barjonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Isso mostra, irmão, que Jesus só vai ser revelado para tu se o Espírito Santo te revelar quem é Ele, e tu vai seguir Ele. Porque Pedro se destacou aí, irmão. Porque quando o povo for embora, Pedro disse: Senhor, está todo mundo indo embora, porque tu pegou aí muito forte, foi duro. Aí Jesus disse: Pedro, deixa eles ir. Tu quer ir também, Pedro? Pedro: não, Senhor, tu é o caminho, a verdade e a vida, para nós iremos. Se tu é a verdade, é Deus que revela, e o homem é provado. Isso quer dizer, irmão, se você quiser ir, você pode ir. Se você quiser ficar, você fica. Vai depender da tua visão. Se tu vê quem é que está exatamente quadrado no ensinamento da palavra, aí naquele dia você não vai ser tomado por inocente, e você vai participar da salvação por o evangelismo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, isso no caso tu ouviu e creu, foi batizado, tu é salvo. É a Bíblia que diz: se não crê, é condenado. Por quê? Não creu na palavra que foi lhe dada. E nós temos que entender que a Bíblia, ela sempre está mostrando que o julgamento é a palavra que faz. Porque Jesus disse: eu não julgo ninguém, mas a palavra julgará. Olha aí. Então nós estamos entendendo aqui, irmão, que a nossa firmeza é andar na luz da palavra. Isso quer dizer dentro dela. Luz da palavra quer dizer no entendimento, no guia dela, no que ela manda. Isso quer dizer, ou nós se converte para ir para o céu, ou fica no mundo para ir para as trevas. É dois caminhos. Então a obrigação é nós entender por que está a iniquidade toda no mundo, o sofrimento. É porque o pecado cresceu, irmão. A iniquidade, hoje a gente vê que é uma forma tão grande do pecado, que para a gente lutar com as nossas crianças a gente sofre. Por quê? Porque o diabo se apossou exatamente na terra de uma forma que você não pode educar, você não pode criar do jeito que a Bíblia manda. O que a Bíblia diz? Para insensato é o que, irmão? É vara. Para os insensatos. Então o pai, ele tem a incumbência ali de ensinar o seu filho. Ele diz assim: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele dizia: hoje o mundo, as leis têm tirado esse poder dos pais. Os pais não podem nem olhar com a cara dura para o filho, que ele vai passar pela a delegacia, os conselhos tutelar chega e diz: você não é digno de ser pai desse menino. Isso é o diabo falando, é o diabo mandando, é o diabo querendo que a nação cresça, rebelde, cresça, porque os filhos rebeldes são rebeldes, os filhos do pecado são pecadores, porque os filhos de Caim hoje estão aí agindo. Os filhos de Deus nascem no tempo certo, que é o tempo dele conhecer Jesus e recebe o poder de ser feito filho de Deus aqueles que creem, porque filho é o que crê. Aí o irmão tira a dúvida em João, livro de João, capítulo 1, verso 12. É aonde tiramos a dúvida se somos filhos ou não, se cremos ou não, e recebemos ou não um poder de nós ser filho. E eu digo mais uma coisa: agora que você é filho,
Aí Jesus, na sua palavra, diz que ele castiga e açoita aquele por quem ele toma por filho. Então, se nós somos filhos, primeiro começa o julgamento pelos de casa, correção pelos de casa, a peia pelos de casa. Aí o negócio começa a apertar, pelos de casa. Então, irmão, fica essa mensagem, é uma palavra que Deus colocou no meu coração para nós entender por que tem tanto ser humano hoje aí da forma que está. Mas entendemos, pedimos por eles, oramos por eles, e nós vamos entender por que tem tanta rebeldia no meio dos nossos familiares, porque nós somos iguais. Enquanto o homem não nasce pelo Espírito Santo, ele se torna rebelde, está rebelde, porque a mudança só vem pelo Espírito Santo. Então nós temos de entender que Deus nunca deixou de pregar, ou seja, de resgatar o perdido para dar a ele a continuidade de viver a vida eterna. Amém? Então fica assim a mensagem, e eu venho entender que quanto nós mais perto de Jesus, mais o mundo se afasta de nós. Se você é fiel ao Senhor e alguém não gosta de você, ore por ele e agradeça a Deus que você está trilhando pelo caminho que o mundo odeia. É o caminho da verdade. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Deus abençoe a Regiane aí. Eu, Regiane, receba a bênção do Senhor aí na tua vida e cria somente e verás a glória de Deus. Soberano Deus, nosso Pai, nesta noite damos graças por essa palavra. Passamos a entender, Senhor, a vida da humanidade. Por que hoje está tão dessa forma? A iniquidade agindo no meio de todos. É porque o mal cresceu pelo coração da humanidade. Porque hoje nós vemos tanta desobediência. É porque nós estamos, Senhor, no tempo da graça. E naquele tempo, aleluia, que o Senhor trouxe o juízo. Ainda era pouco, era ainda o início da humanidade. Mas agora Jesus já veio. E nós temos de crer, confessar e viver na santidade. Porque sem as tais não veremos ao Senhor. Abençoa, Pai, os irmãos, abençoa nossas crianças, abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo, que o teu Espírito Santo tome posse da vida de cada um deles, cuide das nossas crianças, cuide dos casais, cuide da família, dê-nos a obediência, dê-nos a perseverança, nos ensine a nós ser exatamente com transparência, que nós tenhamos sempre a vontade, sempre o prazer de ter a fidelidade com o Senhor, que nós entenda que a salvação ela é individual e que cada um de nós temos de tomar nossa atitude para nós viver em Cristo Jesus nosso Senhor. Que nesta noite, Senhor, a tua graça maravilhosa venha assim ao nosso coração. Todos que ouvirem a tua palavra seja contagiado por esta paz maravilhosa no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe. Estaremos domingo, se Deus permitir, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.